Então, vamos para a terceira parte. Nessa terceira parte nós vamos falar um pouco dos registradores, né, do conjunto de registradores do MIPS e um pouco de algumas instruções que estão disponíveis nesta arquitetura. No vídeo anterior, né, a gente já deduziu que nós tínhamos 32 registradores. Então, só para conceituar novamente, na arquitetura MIPS de 32 bits, nós temos 32 registradores, tá? Desses 32, nem todos são de uso geral que o programador tem acesso. Tá? E esses registradores, eles têm enumeração de 0 até 31. Quais são os registradores? Essa aqui é a lista de registradores do MIPS, tá? E nós vamos abordar esses registradores. Registradores, esse aqui, o primeiro deles, código 0, é o registrador 0. Ele é chamado de registrador 0 porque ele é um registrador que tem um valor constante de 0 e ele é utilizado para algumas tarefas específicas para algumas pseudo-instruções e algumas tarefas específicas. Tá? Segundo registrador, é o registrador AT, que é o Assembler Temporary. Ele é o registrador temporário do Assembler, do montador. Ele é usado para pseudo-instruções. No caso da arquitetura MIPS, tá? Como nós temos um conjunto reduzido de instruções, nós não temos uma variedade grande de instruções disponíveis para o programador. O que é feito para contornar, de certa forma, isso? Pseudo-instruções. Para o programador, vai ter lá, por exemplo, uma instrução move, mas essa instrução não está implementada no processador. Existe uma outra instrução que é utilizada para fazer esse move, que não é um move. E aí se aproveita uma instrução já que existe para outra tarefa, para se fazer uma tarefa secundária. E aí se economiza uma instrução. E isso é feito com algumas instruções, tá? Para tornar mais compacto ainda o conjunto de instruções, sem necessariamente tirar a funcionalidade. Tornando o conjunto de instruções mais compacto, nós precisamos gastar menos espaço de endereçamento lá no opcode, né? Com 6 bits a gente consegue resolver. Próximas instruções. Próximos registradores. Registradores V, nós temos registrador V0 e V1. Esses registradores são para uso específico, para retorno de valores em chamadas de sistema, mas a gente pode usar eles. Eles estão lá acessíveis para o programador, a gente pode colocar valores nele, mas eles têm esse uso especial, né, específico, para retornar valores de chamadas de sistema. Registradores A, que vão do A0 ao A3, são argumentos para se fazer chamadas de sistema. Nesses registradores a gente vai colocar dados que a gente quer passar para a chamada de sistema. Registradores T, vai do T0 ao T7, e depois temos T8 e T9 também, aqui em posições diferentes. São registradores para variáveis, para valores temporários, como por exemplo, uma variável i de um programa, um contador, né, de laço, uma variável auxiliar, uma variável acumuladora, algo assim. Registradores S, vai do S0 ao S7. Nós temos valores que são mais importantes, que a gente necessita que sejam salvos. Aqui ele chama de variáveis salvas. Registradores K, temos K0 e K1, são específicos para o sistema operacional. Registrador GP, ponteiro global, global pointer. SP, stack pointer. Stack pointer é o ponteiro de pilha, tá? Quando a gente for manipular dados numa estrutura de pilha, já tem isso pré-definido lá na arquitetura, e a gente pode já tem, né, uma estrutura de pilha previamente definida, e a gente pode usar isso utilizando esse registrador SP, né, para fazer o gerenciamento da pilha. Registrador FP, que é o frame pointer, isso é usado para acesso à memória, para algumas situações específicas, a gente não vai ver na disciplina. E, por último, o registrador RA, que é o return address, que ele é usado para retorno de subrotinas, procedimentos. A gente desvia para fazer uma função, no caso, aqui em linguagem de montagem, né, a gente chama de subrotina ou procedimento, tem diferença
Tem uma diferença teórica entre as duas, mas a grosso modo vamos considerar como sinônimos, tá? E esse registrador RA, quando a gente desvia para fazer um procedimento, uma subrotina, ele armazena o endereço de retorno e a gente usa ele para voltar para o programa principal. Beleza? Então, nós temos todos esses registradores. Existem outros registradores para funções específicas que não são acessíveis, tá? Que são internos, de uso interno do processador, tá? Mas esse aqui é os que a gente consegue enxergar. Vamos pensar lá na arquitetura x86. A arquitetura x86 original, né, lá de 16 bits, nós tínhamos 4 registradores. Registrador A, B, C e D. O A era usado também como acumulador, o B como... não me lembro mais, mas tinham funções... Além de ser de uso geral, eles tinham funções específicas para algumas coisas em especial da arquitetura, tá? Essa pequena quantidade de registradores, ela foi ao longo do tempo, nas evoluções da x86, ela foi sendo expandida, né? E nós temos, inclusive, registradores específicos para instruções específicas, que acontece em instruções tipo MMX, instruções tipo SSE, tá? Justamente para contornar essa pequena quantidade de registradores. Por que numa arquitetura x86 nós temos uma quantidade pequena de registradores e na MIPS já tem uma quantidade maior? Para começar, a MIPS, essa MIPS aqui, ela nasceu 32 bits, já foi concebida para 32 bits, já se pensou ela de uma maneira diferente do que na x86. A x86 nasceu como uma evolução, digamos assim, de uma arquitetura de 8, virou 16, daí de 16 foi feita mais uns remendos para transformar em 32, e aí vai sendo cada vez uma bola de neve, né? Uma coisa que começou com 8 bits, com restrições para ser 8 bits, virou 16 com restrições para 16, e aí é uma bola de neve que vai carregando esses problemas ao longo do tempo. Mas na época lá do x86, né, pensa em década de 70, acho que foi 70, metade da década de 70, do 80 a 86, nós tínhamos... era muito caro fabricar chip. Ainda é caro, né, mas na época era muito, muito mais caro. Então, a restrição do hardware ela era grande, e aí se adicionaram um pouco os registradores, justamente para tornar o processador barato, né, viável financeiramente. Não adiantava fazer um processador de 16 bits, fazer um 8086 com 64 registradores, e o processador ficar extremamente caro. O principal fator, né, que fez com que a arquitetura x86 se lançasse no mercado e se tornasse o padrão, foi que ela saiu com 16 bits, acho que 1 ou 2 anos antes de qualquer outra arquitetura de 16 bits. Ela foi oferecida, foi lançada no mercado, né, muito antes das outras. Não que ela fosse melhor que as que vieram depois, mas é que ela saiu primeiro, então o pessoal foi comprando e acabou. Tipo, o cara já tinha, o outro comprou também porque o plano já tinha software. Quer queira, quer não, um grande empecilho é software. Outro fator, né, que eu sempre digo, que a arquitetura x86 vingou e ela se perdurou ao longo dos tempos, é que ela é compatível com as anteriores. E aí o que foi possível, né, quando se migrou, por exemplo, da arquitetura x86 de 16 para 32 bits, foi possível aproveitar o software de 16 bits e rodar em 32 de certa forma, assim, existia compatibilidade. E aí, pensem que se mudasse tudo, que é o que aconteceu quando a Intel lançou a IA64, que acho que era do Itanium, era uma arquitetura de 64 bits que não era compatível com a 32, e aí, além de ter que comprar hardware novo, caro, tinha que refazer software. E aí eram 2 gastos, um em hardware e um em software. Ficava muito pesado financeiramente. Quando a gente tem compatibilidade, né, que é o que aconteceu lá da 32 bits para a AMD64, a AMD64 manteve compatibilidade com... conseguia rodar sistema operacional e software de 32 bits, mesmo sendo um processador de 64. O que aconteceu? Era possível fazer um upgrade no hardware, comprar um processador de 64 bits, uma máquina que tivesse essa funcionalidade, essa capacidade de realizar operações em 64 bits, mas continuar usando software de 32 bits. Eu tive um Athlon 64 da primeira geração e eu levei acho que 1 ano para conseguir rodar alguma coisa. Não, minto, não foi 1 ano, foi meio ano.
Eu comprei um Athlon 64 e eu levei meio ano para rodar um sistema operacional de 64 bits. Eu comprei ele e fui rodar um Linux de 64 bits meio ano depois que eu comprei. Porque não era uma coisa muito popular, tinha pouca oferta de software. Em Linux, isso aconteceu muito mais rápido que em Windows. O Windows levou muito mais tempo para sair uma versão lá no caso, acho que era o Windows 7 de 64 bits. Tinha uma versão do Windows XP de 64 bits, eu usei, mas ela era muito capenga, muito ruim, não valia a pena usar. Não tinha um ganho de desempenho e ela era mais instável, ela era piorada. Foi feito meio na correria, eu imagino. Só para dizer que teve. Mas, enfim. Esses são os registradores do MIPS de 32 bits. Tá? Aqui, como eu já falei, né, a utilização dos registradores. Vou falar um pouquinho mais de alguns registradores em específico. Né? O primeiro deles é o registrador 0. Só lembrando, né, novamente, já falei no vídeo anterior, mas não falei nesse. A notação no assembly do MIPS, sempre o registrador tem um cifrão na frente, um dólar, né, como queiram chamar. Então a gente vai bater o olho e vai ver que tem um cifrão, é um registrador. Beleza? O primeiro registrador que a gente vai abordar é o registrador 0. O que é o registrador 0? Ele é um registrador especial que tem um valor 0 e ele não pode ser escrito, ele vai sempre ter um valor 0. E ele é usado para algumas operações em específico, tá? Por exemplo, pseudo-instrução, que é uma instrução que ela existe para o programador, mas não existe no hardware. E o hardware se vira ali, o hardware não, o montador, se vira em realizar essa conversão. Por exemplo, em MIPS nós não temos uma instrução no hardware de manipulação de dados do tipo move, que é para copiar de um registrador para outro uma informação. O que é feito, tá? Lá no conjunto das instruções do processador não existe, mas quando a gente vai programar em assembly, tem uma instrução move. E o que é feito? Quando a gente instancia lá uma instrução move, ele não realiza uma instrução move, ele realiza uma instrução add, e aí ele soma um valor com 0. O que acontece? Tem um exemplo disso, ó. add S1, conteúdo do registrador S1 com 0 e guarda no T2. O que eu estou fazendo aqui? Pensem que no S1 tenha qualquer valor numérico. Tenha, por exemplo, o valor numérico 12. Se eu somar 12 com 0, eu vou continuar com 12, né? E eu vou armazenar esse resultado no registrador T2. Então, eu vou somar um número com 0, vai dar aquele mesmo número, e vou guardar em outro registrador o resultado. Eu estou fazendo um 9 aqui, porque eu peguei aquele número que estava em S1 e coloquei em T2. Só que eu não usei uma instrução move, eu usei uma instrução add. E aí a gente vai instanciar, depois lá no PC Spin a gente consegue ver isso, né? A gente instancia uma instrução move, mas aí tem nas duas colunas, né? Trecho do código que a gente escreveu tem um move e na linha do lado, que é o que o processador vai executar efetivamente, tem uma instrução add com registrador 0. Isso é uma solução muito elegante para poder fazer um conjunto extremamente compacto de instruções, mas com uma funcionalidade grande. A gente faz essas pseudo-instruções. Uma sacada muito boa, né? Vou fazer um add em vez de fazer um move. Muito esperto. O que mais que nós temos aqui no MIPS disponível? Nós temos operações aritméticas, podemos fazer add e sub usando 3 operandos, né? Dessa forma aqui, ó, add, destino, origem 1, origem 2. Isso acontece também com outras instruções, como subtração, multiplicação, divisão, algumas operações lógicas também. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, tá? Aqui eu coloquei, né, todas as operações aritméticas possuem esse formato. Eu tinha que ter colocado um asterisco aqui, porque nem todas, né? Quando a gente tem um add I, que é um add imediato, nós temos destino, registrador de origem e valor imediato, tá? Mas aí é outro formato de instrução, é formato I, aqui é formato R, tá? Mas o que acontece, né? Nós temos praticamente todas as instruções, quando operam com 2 registradores operandos, funcionam dessa forma.
aqui um exemplo, né, de código. Eu quero fazer esse código aqui em C. Variável f recebe g mais h menos i mais j. Como é que isso ficaria lá no assembly do MIPS, tá? A gente faria um ADD do G e o H e armazenaria no registrador T0, um ADD do I e do J armazenaria em T1, e aí então faria uma subtração desse resultado com esse resultado, tá? Só para situar vocês, isso aqui não existe de verdade, tá? A gente não pode passar parâmetros aqui como posições de memória, a gente vai ter que usar registradores. Como é que ficaria isso de verdade, tá? Aqui eu estou fazendo carregar essas posições de memória G, H, I, J. Estou carregando isso como imediatos, tá? Aqui. Daí nós temos essa instrução LI, chamado load imediato, que eu carrego direto esse valor numérico para dentro do registrador. E aí eu estou fazendo S1 vai ser G, S2 vai ser H, S3 vai ser I, e S4 vai ser J, e S0 vai ser F. E aí então eu faço essa operação de soma de G mais H armazenado no T0, registrador temporário T0. I mais J, eu faço essa operação aqui, desse ADD, e armazeno no temporário T1. E aí, então, eu faço essa subtração, subtraio esse resultado aqui que está armazenado em T0, subtraio desse resultado que está armazenado em T1, que está aqui, e armazeno em S0. Tá? Aqui já tem mais uma instrução nova para vocês, né? A instrução LI, que é um load imediato. Mais adiante a gente vai ver melhor, tá? E a gente pode fazer de operações lógicas também. Operações de deslocamento, de shift. Nós temos shift left, shift right. E operações AND, OR e NOT. NOT com um asterisco, tá? E aí nós temos a operação AND e AND imediato, OR e OR imediato. E o NOT a gente faz utilizando uma porta NOR, tá? Isso aqui a gente usa para fazer manipulação, para escovar bit, né? Para fazer manipulação em bits mesmo. Coisa que, pelo menos na disciplina de arquitetura 2, a gente não vai fazer. Mas você tem que saber que existe. Aqui um exemplo, né, de utilização da função AND, né? Eu quero pegar esses bits aqui, então eu faço um AND, uma máscara cheia de bit 0 aqui. Qualquer coisa AND 0 vai dar 0, né? E aqui eu boto os bits que eu tenho interesse, eu boto 1. Qualquer coisa AND 1 vai dar qualquer coisa, né? 0 AND 1 dá 0, 1 AND 1 dá 1. Então eu consegui separar esses bits em específico. Título de curiosidade. Isso aqui é feito em redes de computadores, tá? Nós temos o endereço IP e uma coisa chamada máscara de subrede, lá, aquele 255, 255, 2550, enfim, né? A máscara que for, essa a barra 24 é a mais clássica, mais comum, mais clássica. O que acontece, né? A gente quer separar uma parcela do endereço IP para ser o endereço da rede e outra parcela para ser o endereço de host. E aí a gente usa aquela máscara de subrede, né, com um monte de 1s e depois um monte de zeros, para indicar quais bits são o quê. E aí, a gente fazendo uma operação AND, a gente consegue separar o que é endereço de rede e o que é endereço de host. Tá? Só título de curiosidade para vocês saberem uma aplicação disso. A operação OR, a gente utiliza para setar alguns bits, né? Eu quero mudar aquela palavra lá que tem armazenada, eu quero forçar alguns bits C1, C... e não alterar os outros, a gente faz um OR com 1 e a gente consegue forçar isso. A função NOT. A função NOT, ela não existe no MIPS. E aí, qual que é a artimanha, né, que é feita para se fazer uma função NOT no MIPS, já que não existe essa instrução efetivamente? O NOT é uma pseudo-instrução, e aí o que se faz? Se faz uma função NOR com o valor 0. Então, quando eu faço um não ou com 0, eu vou ter o mesmo valor, só que invertido. É um ou invertido, né? Not or. E aí a gente tem essa função, né? Uma pseudo-instrução para fazer isso, e aí a gente economiza mais uma instrução lá no conjunto de instruções, utilizando um recurso que a gente já tem disponível, só fazendo ali uma falcatruazinha na compilação para gerar de uma para outra. Instruções de deslocamento. A gente utiliza
para essas funções do deslocamento para deslocar, e aí a gente informa o quanto a gente desloca, né? A gente utiliza aquele campo, né, shift amount, que a gente viu lá na parte anterior, na parte 2, parte 2 ou 3, que eu falei aqui das formas de não é modo de endereçamento, agora me fugiu a palavra, tá? Até deixa eu olhar lá. Os formatos de instrução. Formato de instrução, lembrei. Retornando aqui. A gente viu formatos de instrução, né? Tem esse campo aqui, shift amount, né? Que eu não entrei em muitos detalhes. Ele é usado para essas instruções específicas, né? De deslocamento, shift left e shift right, em que a gente desloca para a esquerda ou para a direita. No caso aqui do MIP, né? A gente desloca num deslocamento à esquerda, a gente desloca para a esquerda, e aí o que saiu a gente completa com 0. Quando a gente desloca para a direita, né? Desloca para cá, a gente completa com zeros aqui. O que essas instruções a gente pode fazer com elas? A gente pode fazer deslocamentos, né? Não dá para fazer rotação, a gente vai fazer deslocamento. Quer fazer uma operação para mexer com algum número binário. Uma forma elegante de usar essas funções são para fazer multiplicação e divisão por potências de 2, tá? Deslocando para a esquerda, né? Deslocando, deixa eu pegar aqui, ó, tem o meu número, deslocando para a esquerda, eu tenho uma multiplicação. Se eu desloco um dígito binário para a esquerda, é como se eu multiplicasse por 2. Se eu deslocar 2 casas para a esquerda, é como se eu tivesse multiplicado por 4. Então, a gente consegue fazer uma multiplicação sem usar o hardware de multiplicação. Fazer um deslocamento é uma função lógica muito rápida, muito simples. Uma multiplicação já é uma função, uma instrução que leva bem mais tempo para ser executada. Então, uma das formas de fazer otimização é em situações que a gente multiplica por 2, por 4, por 8, por 32, 64, enfim, não fazer uma multiplicação, fazer um deslocamento. Isso eu acho que eu vi uma vez no código do Quake, tinha um vídeo lá dos caras falando, vi no YouTube um vídeo, o pessoal falando de como fazia a iluminação dinâmica na época do Quake 3. Não, Quake 1 acho que era. E o hardware era bem limitado, né, para fazer renderização, e eles fizeram, uma das falcatruas que eles fizeram lá das aproximações era fazer um deslocamento para fazer uma multiplicação, para ser mais rápido, né. E da mesma forma, se a gente desloca para a direita, é como se a gente fizesse uma divisão por 2. A gente pode pensar isso, né, pega o número 100, vamos pensar em decimal, né, pega o número 100, desloca ele uma casa para a esquerda e bota um 0 no final, a gente não vai mais ter o número 100, a gente vai ter o valor 1000, né? Multiplicou por 10. Pega o número 100 e desloca para a direita, como aquele 0 caiu fora, a gente passa do valor 100 para o valor 10. Como a nossa base de numeração decimal é 10, a gente fazendo deslocamentos, a gente multiplica e divide por potências de 10, né? 10, 100, 1000, depende da quantidade de casas que a gente anda. Beleza? Só para conceituar isso com uma aplicação. E aí nós temos instruções para controle de fluxo de execução do programa, para fazer desvios, tá? Isso a gente utiliza para fazer estruturas do tipo if-else, switch case e laços for, while, enfim. Nós não temos essas estruturas aqui, tá? Em linguagem de máquina. O que nós temos disponíveis são desvios incondicionais, que nós vimos anteriormente, que são os jumps, que sempre executam. Nós temos desvios condicionais, que são desvios que executam desvio mediante uma condição ser atendida. E também nós temos subrotinas ou procedimentos. A gente já viu isso lá nos formatos de instrução, né? Instrução de desvio incondicional, jump. Nós temos a instrução J, instrução JAL e instrução JR. J é o desvio incondicional comum, padrão. JAL é o desvio Jumping Link, que é utilizado para chamada de subrotinas, procedimentos. Ele vai desviar e vai salvar o endereço de onde tem o programa no registrador RA, que a gente viu antes, né? Por isso que é Jumping Link.
Ele vai desviar e a posição que ele está executando do PC vai ser salva no RA. E o JR, que é um outro desvio especial, que é o retorno da subrotina, que é o Jump Return, em que a gente desvia para o endereço de retorno que salvou lá naquele registrador RA, né? O JAL salva aquele valor da posição de memória que a gente está... posição de memória não, a posição lá do PC, né, que a gente está executando, para desviar para outro lugar, para executar outra coisa lá, o procedimento, a subrotina. E aí, para retornar, a gente utiliza o JR, que ele vai pegar aquele valor que está armazenado no registrador RA e vai usar para retornar para o programa, para a posição que a gente parou de executar. Beleza? Isso aqui é usado, né, pelo compilador quando a gente faz funções, por exemplo. Desvios condicionais são os branches. A gente vai desviar se uma condição for verdadeira. E aqui tem, por exemplo, ó, branch equal rs_rt L1. Isso aqui, digamos assim, a gente vai fazer um if. Se rs for igual a R1, ele vai desviar para um lugar que está lá indicado com L1 no programa. E nós temos outro exemplo aqui, o branch not equal, que desvia caso não seja igual, né? If rs for diferente de rt, ele desvia para o rótulo. Nós temos uma diversidade lá de branches, tá? Eu não vou abordar todas as instruções aqui, porque senão vai ficar muito maçante, mas eu vou deixar lá na descrição do vídeo um link para o download de um resumão que é muito útil para programar, que daí vai ter a lista das instruções, lista das chamadas de sistema e mais algumas outras coisinhas que para a gente programar, a gente coloca aquilo ali, vai olhando e consegue resolver, depois de a gente ter uma noção da arquitetura. Tá? Como eu falei já no vídeo anterior, o endereçamento do desvio ele é relativo ao PC, justamente por causa dessa proximidade que ocorre nessas instruções de laço e de if-else, né? Elas não tendem a ser muito longas, então a gente tem um espaço de endereçamento aqui, a gente viu no vídeo anterior, de 16 bits, eu não conseguiria cobrir todo o espaço de memória RAM para desviar para qualquer trecho do programa, tá? Para qualquer trecho da memória RAM. Então, o que é feito? É feito um desvio relativo ao PC. PC, contador de programa, né? Vai indicar a posição que a gente está do programa e ele vai fazer um desvio em relação a aquele valor indicado e relativo ao PC. Aí ele vai pegar o PC mais o valor offset armazenado lá na instrução para usar como endereço para fazer o desvio. Justamente porque quando a gente tem laços, estrutura if-else, elas tendem a ser, o princípio de localidade, né? Elas tendem a ser não muito longe. Elas ficam contidas, né? No espaço, digamos assim, não ficam afastadas. Não vai fazer um desvio muito longo. Beleza? Algumas outras funções específicas, especiais, tá? SLT e SLTI, que é set less than e set less than imediato. Set less than é uma instrução que vai fazer essa tarefa aqui, ó. Se o RS for menor do que o RT, vai jogar o valor 1 no registrador RD. Se não, o RD vai ter o valor 0. E o SLT imediato, né? Testa se o registrador RS é menor do que o valor constante que a gente passou. Se for, seta 1 no RT. Isso aqui a gente pode usar, por exemplo, para fazer laço for, né? Ou para fazer algum if de condição maior e menor. O que acontece, tá? Geralmente a gente faz uso dessas instruções combinado com as instruções BEQ e BNE. BEQ é branch equal, ou seja, desvia se for igual, e BNE, branch not equal, desvia se não for igual, né? A gente viu aqui já anteriormente. Como é que ficaria o arranjo delas, tá? Set less than, S1 e S2, ele vai comparar se o S1 e o S2, se o S1 for menor que o S2, e vai setar o valor do T0 conforme essa condição. Se for, seta 1, se não, seta 0. E aí a gente faz um branch not equal com
T0, comparar o T0 com o valor 0, né, para ver se é verdadeiro ou não, e aí desvia para um lugar. Isso é uma forma de fazer um if, tá? E a gente usa duas instruções. O que acontece? Compilador, quando a gente está na linguagem de alto nível, a gente bota um if, nós não temos um if lá no conjunto de instruções de assembly da ISA, do MIPS. O que é feito? Né? O compilador vai gerar uma estrutura aqui com algumas instruções para realizar aquela tarefa lá de fazer um if, fazer um laço for. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Tá? Quando a gente for ver a programação também. Dados tipo signed e unsigned. Tá? Nós temos possibilidade de trabalhar com dados com sinal e especificamente sem sinal. No MIPS nós temos instruções, por exemplo, ADD-U, que aí é um ADD específico para unsigned, senão é sempre dados com sinal. E aí quando nós queremos trabalhar com tipos unsigned, nós temos instruções com final U para indicar que é um tipo unsigned. Aqui, por exemplo, né, eu posso fazer uma comparação sem sinal também, e aí eu uso SLTU, SLTUI, set less than, unsigned, imediato. Tá? O que muda, né? Mesma coisa que acontece lá em C, nas linguagens de alto nível, quando a gente trabalha com unsigned. E aí nós temos instruções específicas para lidar com unsigned. Beleza? Se vocês olharem lá na lista, né, dos branches, nós não temos branches do tipo branch less than ou branch greater or equal than. Por quê? Porque esse hardware de comparação de maior e menor, ele é muito mais lento de comparação de igualdade. E aí, para não penalizar o conjunto de instruções inteiro, ou seja, eu vou ter que reduzir o clock do processador, porque essa instrução e essa instrução gastam mais tempo. O que foi feito? Quebrada essa instrução em duas, justamente para se ter duas instruções rápidas, e aí as outras instruções que são rápidas também não são penalizadas. E aí, nessa situação em específica dessas instruções, a gente tem que executar duas. Gasta mais tempo? Se gasta. Só que no caso maior, no caso geral, né, as outras instruções que são executadas muito mais vezes na maior parte do programa não são penalizadas. Então, parando para pensar do ponto de vista de desempenho, é melhor quebrar essas instruções em duas instruções, se gastar tempo para executar duas, ao invés de ter que fazer todo o conjunto de instruções ser penalizado, porque essas instruções são mais lentas e aí a gente tem que usar um clock mais lento para conseguir atender aquelas duas instruções. Então, foi uma escolha do projeto, né, do conjunto de instruções e da arquitetura do MIPS, em si não oferecer essas instruções, e sim ter que fazer elas na mão, dessa forma aqui, utilizando set less than e branch equal ou branch not equal. Tá? Justamente porque isso aqui não ocorre a todo tempo, né? E aí, ao invés de penalizar todo o conjunto de instruções, nessa situação, a gente perde desempenho, mas a gente ganha em, sei lá, 80% do resto. Então, é uma escolha que foi feita, tá? Esse, lá no livro, né, é indicado como princípio de projeto 3, né? Tornar o caso comum mais rápido. A gente se foca em ganhar desempenho nas 80%, 90% das coisas que mais acontecem e aqueles 20% das exceções a gente ignora. A gente tem até algumas coisas de administração que falam algo assim também parecido. Tá? Aqui ele diz que isso vem do livro, tá? Que é mais rápido usar uma SLT mais um BNE do que usar uma BLT. Isso, como conjunto geral do processador, é mais rápido fazer isso aqui nessas situações e gastar mais tempo e ganhar tempo no resto do programa, tá? Característica que eles definiram no projeto da ISA. As pseudo-instruções, eu já tinha falado em alguns outros momentos, né? Para se economizar instruções no hardware, fazer um hardware mais compacto, com um conjunto de instruções com menos instruções, uma maneira elegante de fazer isso
é se fazer pseudo-instruções, que são instruções que estão disponíveis para o programador, mas não existem no hardware. E aí existe uma jogadinha de software ali na hora da compilação para se gerar uma instrução que não existe, uma que existe. Eu já falei anteriormente, até nesse vídeo, né, da instrução move. Por exemplo, move não existe, é feito um add com o registrador 0. E uma outra situação que ocorre é para se fazer uma instrução BLT. Ela não existe no hardware, tá? O que é feito? É feito um SLT e um BNE. São utilizadas duas instruções. Aqui a equivalência de 1 para 1, né? Aqui é de 2 para 1. O que acontece aqui no BLT, principalmente, né? O move a gente já falou, não vou abordar de novo. Mas no BLT, né? Eu estou testando e esse é menor que esse e vai desviar para esse endereço L. O que é feito? Ó? Eu vou fazer um set less than, comparar T0 com T1 e armazenar no registrador AT. Falei lá no início do vídeo de hoje, né? O que é o registrador AT? É o Assembler Temporary. É um registrador temporário que é utilizado para algumas situações específicas. Que situações específicas são essas? Pseudo-instruções, uma delas. A gente utiliza isso aqui como um registrador temporário para fazer essa decodificação de uma instrução, uma pseudo-instrução, transformar aqui num conjunto com duas instruções para fazer aquela funcionalidade, tá? Então, eu vou usar esse registrador AT aqui como um temporário para salvar esse intermediário aqui do SLT para depois usar ele aqui no BNE. E aí eu utilizo aqui no BNE também. Note que aqui também é utilizado o registrador 0. Então, são dois registradores com função especial que são utilizados. Nós, como programador, não vamos utilizar, mas lá na hora da compilação e montagem do programa, isso é utilizado. Tá? Bem importante. E o último recurso que eu vou abordar nesse vídeo, está ficando longo demais, são as chamadas de sistema. Chamada de sistema é um conjunto de serviços oferecidos, principalmente para a gente fazer entrada e saída. Tá? E esses serviços a gente configura utilizando os registradores V e os registradores A. Né? E a gente pode usar isso para fazer leitura e escrita de coisas, fazer entrada e saída. Beleza? Vou encerrar esse vídeo, que daí no próximo a gente vai ver mais em detalhes as chamadas de sistema e aí começar a mexer um pouco no simulador, lá no PC Spin, para a gente começar a programar. Então, até o próximo vídeo e até mais.